água de coco. Atenção, irmãos de São Paulo. Atenção, irmãos de São Paulo. O mensageiro está dando um joia para mim ali do outro lado da tela. Aqui na região de Sergipe, nós somos tratados a água de coco. Glória a Deus. Obrigado, irmão. Maravilha. Demétrio, um obreiro admirável. Todos davam testemunho de Demétrio. Todo mundo ficava falando de Demétrio. Era uma bênção. Abraão era obediente. José do Egito, era reto e direito. Moisés era excelente administrador. Josué, Daniel, Micaías, Azarias, Jeremias, João Batista, Tíquico, todos esses se destacaram pela sua fidelidade e perseverança. Bazaleel era habilidoso e criativo. Se você procurar hoje, né, você põe lá Bazaleel, nossa, nunca ouvi falar. Procura lá, e aí você encontra, você lê a respeito desse personagem. Ebed e Meleque eram bondosos e benignos. Pedro tinha iniciativa. Pedro tinha atitude. Isso para a obra de Deus é bom. Sabe, irmão que chega, toma a iniciativa, faz acontecer, é bom demais. Paulo era zeloso. Timóteo era filântropo e altruísta. Queria fazer o bem para as pessoas. Não deixava, percebia, tinha sensibilidade para perceber a necessidade das pessoas. Tito tinha voluntariedade. Epafrodito vivia uma renúncia pela obra. Epáfras era homem de oração e zelo pela igreja. Deixa eu dar aqui exemplo de maus obreiros. Falei de bons obreiros? Agora vou falar de maus obreiros. Jesus. E agora, hein? Tem que falar. Vamos falar. Faz parte. Oséias capítulo 4, versículo 6. O meu povo está sendo destruído. Oséias. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Porquanto rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitei, diz o Senhor. É pesado isso, hein? Para que não sejas sacerdote diante de mim. Se você rejeita o conhecimento, Deus não quer que você seja sacerdote da casa dele. Porque isso faz com que o povo pereça. É o que nós estamos lendo. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Amém? É o que diz Oséias, é uma palavra pesada. Infelizmente, a existência de maus obreiros nunca foi novidade. A Bíblia é prova disso. Aí vou citar algumas referências para você também, que está lá em Jeremias capítulo 6, versículo 13 ao 15, em Jeremias capítulo 50, versículo 6, em Ezequiel capítulo 34, versículo 2 ao 10, em Lamentações capítulo 4, versículo 13, em Zacarias capítulo 11, versículo 17, e Mateus capítulo 25, versículo 26 ao 30. Alguns obreiros se evidenciam pela preguiça. E essa preguiça não é de todo uma preguiça física, que fica na cama dormindo até tarde. De repente ele tem uma vida laboral, trabalho, ganha-pão, ativa. Mas quando é para as coisas de Deus, fica de braço cruzado. E aí o irmão fala assim, por que você não vai? Porque já sabe que dá para você, que dá tempo que você consegue. Não, eu não quero não. Ou quando não, inventa uma desculpa deslavada. A grande verdade é que não tem impulso para fazer a obra de Deus. É uma preguiça espiritual, mensageiro espiritual.
É uma preguiça espiritual. Dá para fazer a obra de Deus, dá para juntar na frente da igreja, tal hora que nós vamos sair para a evangelização, tal hora, todo mundo aqui, por favor. Dá para cuidar dos afazeres de casa, a irmã cuidar do marido que não é evangélico, né? E dá tempo de chegar e fazer a obra. Só que o conforto no sofá, o Faustão, sei lá o que, tá? É uma preguiça espiritual, né? Outros são parasita, né? Se encosta ali num que aproveita, tem a carona, opa, tem a carona, opa, tem a carona, opa, não tem a carona, não vou não. Eu vou ficar em casa, não tem carona mesmo. O carro da irmã quebrou, a irmã vai mesmo assim, só que ele não vai. Não tem a carona. Parasita. Né? Tem aqueles que são desorganizados. Tem mercenários, quer fazer as coisas com segunda intenção, barganha, troca. Eu te faço um agrado aqui e você me aponta. Tem aqueles que são liberais na doutrina bíblica e nos bons costumes. Irmão, deixa, porque é uma alma que vai ser salva, senão a gente vai perder. A pessoa está em fornicação, está em pecado, a gente com dó de perder a alma. Irmão, você não ganha alma porque está na igreja. Você ganha alma porque vai para o céu. Tem muita gente que está na igreja, me perdoe falar, me desculpe falar, deixa eu bater na boca. Tem muita gente que está na igreja, mas quando chegar naquele dia vai ter uma surpresa muito desagradável, viu? Não vamos brincar de ser crente não, irmão. Vamos brincar de ir para o céu não, irmão. Vamos levar isso a sério. Vida reta ali na presença de Deus. Tá? Eu vou ficar na igreja aí 20 anos, 30 anos, para quando chegar no dia do juízo final ir para o inferno, pelo amor de Deus, não de brincadeira. Né? Obreiros maus são facciosos. O que é facção? É divisão. Fica criando um grupinho dentro da igreja, né? Obreiros maus são facciosos, são fofoqueiros, são carnais, mentirosos, ambiciosos, briguentos, desordeiros, são rebeldes para com Deus, são rebeldes com a doutrina da igreja, né? São rebeldes com seus líderes, dão trabalho. É difícil fazer a obra, irmão, já é difícil por si só. Se a gente não tiver unido fazendo a obra de Deus de forma correta, fica mais difícil ainda, a cruz fica mais pesada ainda. Ajuda aí, por favor. Em nome de Jesus. Né? Desculpe. São rebeldes para com Deus, para com a doutrina, com seus líderes e com a igreja. Gostaria que vocês lessem aí oportunamente 1 Reis, capítulo 13, versículo 26. Por favor, mensageiro. Por favor. Os irmãos que não vão receber ordenação, né? Exceto aqueles que vieram de lá do lado do mensageiro Ayrton, que já receberam também, mas estão recebendo a instrução aqui. Se quiserem apoiar lá no culto, lá pode apoiar, tá? Aqui nós já estamos encerrando, tá bom? E a gente vai continuar lá no culto com a graça de Deus. Pode sim, tá? Os irmãos que vão receber ordenação, por favor, fiquem. Aqueles que já receberam ordenação, mas que vão receber o certificado, também fiquem, tá? Isso. Então, estou falando de maus obreiros. Fale amém. Amém. São infiéis no trato, nos compromissos, nas promessas, não cumpre os compromissos com Deus, né? O que promete não cumpre para Deus, né? São independentes e isolados, não se entrosam com os demais para não terem que dar satisfação de seus atos e para não se submeterem a ninguém.
esses tipos de obreiros são problemáticos nas reuniões. Quando se levanta é para causar problema, né? Não é para acrescentar, não é para ajudar, é para dar barraco, para dar problema, né? Ocupam grande parte do tempo com coisas que não edificam, né? Eu tenho um ditado que diz, irmão, se não edifica, não ouça, não diga. Vai acrescentar o quê? Vai ter gente que gosta de uma fofoca, um terror, né? Esse tempo que ocupo com coisas que não edificam, deveria ser aproveitado com assuntos produtivos, né? Planejamentos, como fazer o crescimento da igreja. Jeremias, capítulo 48, versículo 10, a palavra diz, maldito, eita, palavra dura, maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Essa referência fala de quem faz a obra com negligência ou de maneira fraudulenta, do obreiro que não é honesto, nem aplicado no trabalho do Senhor. O Senhor condena o engano, a hipocrisia, a preguiça, a falta de zelo no seu serviço. Provérbios capítulo 11, versículo 14, a palavra diz assim: quando não há sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Glória a Deus. Exemplos de maus obreiros, personagens da Bíblia, para a gente encerrar aqui. Saul foi um bom obreiro no começo, né, da sua carreira. Ele tinha tudo para continuar bem, né? Ele era generoso, era humilde, modesto, simples. Foi transformado por Deus. A obediência foi o teste pelo qual Saul não passou. Ele tinha um monte de qualidades, mas na hora que Deus deu a ordem, ele não quis obedecer. Diófretes era egoísta. Procura ter entre eles o primato. O apóstolo Paulo está falando para ele. Era indelicado, era grosseiro, né? Não os receba. Falava mal dos outros, era autoritário, dominante e perseguidor. Isso você vê lá na terceira carta a João, perto de Apocalipse, no capítulo 1, versículo 9 ao 10. Né? Nadab e Abiú eram rebeldes. Coré e seu grupo de 250 homens foram rebeldes. O deserto, a terra abriu um buraco e engoliu eles. Geazi foi mercenário e interesseiro, né? Quando o profeta recusou os bens que o general Naamã ofereceu, ele foi lá escondido e falou: não, o profeta disse que quer, sim, era para ele. Você pensa que Deus não está vendo essas coisas, né? 2 profetas anônimos, o profeta de Judá foi desobediente e o profeta de Betel foi mentiroso. Aquela mensagem do profeta velho e o profeta novo, né? Samaías era falso profeta. Eita misericórdia, meu Deus. Noadia era falsa profetisa. As profetisas de Tiatira comparadas a Jezabel, Misericórdia, né? E Judas Iscariotes, o traidor. foi o quê? O traidor. Foi traidor. O que pode fazer com que a pessoa seja um mau obreiro? Né, irmãos? Né? Não tem o chamado divino. Não foi chamado por Deus para ser obreiro. Aí faz de qualquer jeito mesmo. Não foi separado para o trabalho, ou foi separado para o trabalho prematuramente. Ainda não estava pronto. Houve uma precipitação aí, vamos indicar o irmão.
Imaturidade espiritual crônica. Tem pessoa, ela está lá há 20 anos, nossa, 20 anos. Por que esse irmão ainda não foi ordenado? Começa uma pressão psicológica, porque todo mundo, quando chega a época de ordenação, olha para quem? Olha para aquele irmão. Ah, por que não vai indicar ele? Ô mensageiro, ô mensageiro. Não foi porque tem algum motivo, né? O irmão ainda não amadureceu em algum sentido, mas dependendo da pressão, é tanta que vai, indica aí, vai quando vai ver. As pessoas, elas têm as suas limitações, irmãos, e a gente precisa respeitar isso. Tem gente que é missionária, mas tem gente que vai ficar diaconisa a vida toda. E isso a diminui? Não, de maneira nenhuma, está tudo bem. Que Deus abençoe você como diaconisa, você como presbítero. Né? Defeitos morais e espirituais, insegurança, irritadiço, quando contrariado, pior ainda, aí pronto, aí, né? Egocêntrico, vingativo, invejoso, ciumento, né? A vanglória, sempre que vai falar, fala na primeira pessoa, não, porque eu sou assim, outra vez eu fiz assim, e quando eu fiz assim, aí eu abalei geral. Porque eu, quando Deus me usa, eu sou poderoso. Eu sou fulano de tal e eu balanço a roseira. A pessoa começa com muito eu, irmão. Não tem esse negócio de eu. É nós, irmãos. Amém. Nós somos uma equipe, nós somos um grupo, nós somos o corpo do Senhor Jesus. Se o pé não levar a mão até lá, a mão não vai chegar a lugar nenhum. É um conjunto aqui, a gente tem que trabalhar junto, ter consciência disso. Né? Vingativo, invejoso, ciumento, vanglória, presunçoso, facilidade de se influenciar por outras pessoas e costumes. Né? Quando vem as notícias ruins, ou às vezes fica se misturando muito com outras igrejas, com outros formatos, às vezes acaba trazendo outros costumes aqui para dentro que não são nossos, né? E isso não dá certo. É preciso cuidado e vigilância com ambição por posição, popularidade, bajulação, né? Pois a popularidade é ilusória. Né? A bajulação é um engodo perigoso. Né? A ambição por posição, recomendo a vocês, terceira carta a João, no versículo 9, é um livro de um capítulo só. A ambição por posição gera um relacionamento inconveniente com outros irmãos, que passam a serem vistos como concorrentes, ou são invejados. Tais irmãos, sempre que possível, são depreciados pelo ambicioso, para mostrar uma falsa superioridade. Aí começa a falar mal do outro, para dizer que é melhor do que aquele. Não existe igreja ruim, irmãos, não existe igreja ruim, existem obreiros ruins. A igreja não é ruim, a igreja é uma bênção. Amém. 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 Existem obreiros ruins que conduzem a igreja de modo errado. É isso que acontece. Quando a gente consegue corrigir isso, a igreja se apruma e vai, que é uma maravilha. Não existe igreja sem decência e sem ordem. São os maus obreiros que causam estrago em tudo. São desorganizados, sem compostura, mal administradores, que não obedecem à doutrina e não respeitam os costumes. Tá? Atos capítulo 20, versículo 28, a palavra diz assim: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus. Glória a Deus. Que Ele resgatou com o seu próprio sangue. Aleluia. Ele está dizendo, é precioso, importante demais.
Fala, nossa, deixa eu cuidar disso daqui porque é muito importante. E é assim que a gente tem que cuidar das ovelhas da igreja de Deus. Tá? As qualidades naturais de um obreiro. Precisa fazer uma autoavaliação. Você avalia você mesmo. E a Bíblia, olha lá, 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5, a palavra de Deus diz assim: examinai-vos a vós mesmos. Você examina você mesmo. É verdade. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Você não sabe disso? É? Se não é que já estáis reprovados. Porque, sabe aquele sininho que bate lá na consciência? Sabe aquele sininho? Bate lá no fundo. Irmão, você sabe que está fazendo coisa errada. Você sabe disso. Você sabe. Então, ainda dá tempo corrigir. Põe a vida em ordem, em nome de Jesus. Né? Então, nessa sua autoavaliação, vale você destacar alguns tópicos aqui, ó. A sua coragem. Quer intervalo? Não, pode ir. A sua coragem, o zelo, a disposição, a dignidade, discrição, asseio, né? Dá direitinho, limpinho, né? Assiduidade, pontualidade, liderança, consciência das limitações humanas, confiança e obediência. O estado de espírito do obreiro pode muito influir nas suas atitudes, decisões, comunicações, postura, etc. Exemplo de estado de espírito: estar abatido, triste. Se você chegar na igreja assim, nossa, o mensageiro hoje está tão triste, né? Mas se você leva uma vida assim, a igreja toda será assim, né? Estar abatido, triste, cansado. Às vezes o cansaço também bate no corpo, né? Irado, né? Você está bravo, se você chega bravo, você vai fazer o quê? Você vai ficar destratando com as pessoas, né? Ou não vai dar atenção que as pessoas precisam. A alma precisa de atenção, né? Irado, doente, deprimido, né? Agora, se você chega, você está satisfeito, você está feliz, você passa isso para o povo também, né? E a gente precisa tomar cuidado com esse estado de espírito, tá? Qualidades espirituais do obreiro, tá? Humildade. Qualidades espirituais. Salmo 138, versículo 6, a palavra diz assim: ainda que o Senhor é excelso, atenta todavia para o humilde, mas o soberbo o Senhor conhece de longe. Qualidades espirituais, ó: amor, santidade, paciência, ser cheio do Espírito Santo, fé, fidelidade, perdão. Amém? Amém. E sabedoria espiritual. Tá? Prática devocional. O obreiro precisa dedicar um tempo diariamente para a própria edificação espiritual, para o seu elevo espiritual. Isso é diário, tá? Para a prática de oração, para a prática de jejum, para a leitura da Bíblia. Você tem que ter um momento reservado ali, que é o seu particular com Deus, é você com Deus. Tá? Vida social. Geralmente o obreiro tem espiritualidade, mas nem todos têm sociabilidade, né? Não se integram com o povo, como fez Jesus durante o seu ministério. Outros não têm sequer senso de humor. É aquela coisa, passa fechado, não cumprimenta, não paga na mão, não dá a paz do Senhor, não sabe como é que está a alma. Se a alma está precisando de um socorro, se está enferma fisicamente, espiritualmente, se está faltando um alimento para a gente poder arrecadar aqui, fazer uma cesta básica, sobe no altar, prega a palavra, tchau, vai embora, não quero nem saber de vocês. Como assim? Não pode ser desse jeito,
né? Por outro lado, há também os excessos. Aqueles obreiros que vivem com muita risadinha, tapinha nas costas, achando que isso é ser sociável, né? Mas põe em risco a sua reputação social e moral, né? Porque daqui a pouco eu já não vou estar falando assim, o mensageiro Ronaldo, né? Eu falo assim, ô Ronaldo, bora, pá, presta atenção, ó, no meio do povo. Falta de respeito. Mas o que foi que gerou essa falta de respeito? Liberdade, muita risadinha, muito tapinha nas costas. Tem gente que sabe separar as coisas, irmão. Eu me sinto privilegiado, já faz muito tempo, mas eu ainda sou privilegiado, mensageiro. Amém. Que eu morei com mensageiro por alguns anos, há muito tempo atrás, né? Já faz mais de década, né, mensageiro? Morei com mensageiro. Todo dia eu me policiava, tomava todo cuidado. Porque você está no convívio diário, então você tem os momentos, né, o mensageiro, né? Você tem um lazer, tem que se divertir, tem uma risada, né? E graças a Deus a gente conviveu muito bem, pelo menos eu espero que da minha parte. Bom, chegou na igreja, subiu no altar, mensageiro Ronaldo. Pelo amor de Deus. Agora, tem gente que não sabe separar essas coisas aí. Isso é comum do ser humano. A culpa não é da pessoa, a culpa é sua que deu liberdade. E se você começou a perceber alguma coisinha, já corta logo. Para depois você não ficar desmoralizado. Aí você vai querer falar uma palavra, a pessoa não quer mais te ouvir, misturou as coisas. Aí não dá. A saúde, irmãos, é uma coisa muito importante também pela qual vocês precisam zelar. A saúde de vocês mesmos. Como é que você tem diabetes, você sabe que tem problema de saúde, pressão alta, sei lá o quê. E você fica fazendo coisas que não deveria, que você sabe que não deveria. Você como um obreiro de Deus, aliás, isso aqui é templo do Espírito Santo. Você tem que cuidar também. Não é verdade? Essa carcaça velha, né? Que um dia nós vamos trocar por um corpo de glória. Amém. Em nome de Jesus. Tá? Deveres ministeriais. As atividades do ministério na igreja englobam 5 princípios fundamentais. Vou falar 5 aqui para vocês, hein? O pastoreio. O que é isso? É você dar o ombro para a ovelha chorar. É você dar por falta da ovelha na igreja. Como é que a ovelha tem 1 semana que não vem na igreja? Tem 2 semanas que não vem na igreja. Tem 3 semanas que não vem na igreja. Quando daqui a pouco você tem notícia que ela está desviada. Como assim? Que você fez o quê? Você não fez nada? Olha, irmão, aqui para você, desculpe. Você não fez nada. Você tem que dar por falta da ovelha. Você tem que perceber que a ovelha não está vindo na igreja. E procurar saber o que está acontecendo. Ô irmã, ô missionária, ô reverenda, liga para ela, liga para a irmã lá, pelo amor de Deus, vê o que está acontecendo. Então é assim que a gente faz a obra de Deus. Isso é pastoreio. Tá? A mensagem, né? A mensagem ela precisa ser ungida, temperada. Não é que você tem que falar palavras corretas, né? Não tem problema que você fala Jesus. Amém? Amém. Mas esse Jesus, ele vem cheio da unção. Amém. Cheio do Espírito Santo. Amém. Porque Glória você a Deus. se preparou para trazer Glória a a mensagem. Deus. E esse preparo não é só espiritual. Eu jejuei, orei para poder subir no altar. É um preparo técnico também. Pega a Bíblia, leia, prepare uma mensagem. A mensagem da noite vai ser essa. A menos que Deus me direcione para outra mensagem. Mas eu já me preparei tecnicamente também. Sabe, não trata as coisas de Deus assim de qualquer jeito. Deixa eu ver aqui, irmão, qual vai ser a mensagem de hoje. Espera um pouquinho. Essa não, peraí. Em cima do altar? Tá? Então, a mensagem de Deus é uma coisa muito séria. Né? 2, 3, a administração, seja ela espiritual, seja ela no aspecto propriamente dito administrativo, né?
A educação, seja educado, por favor, né? Seja educado, né? E aconselhamento, tá? Às vezes as pessoas vão te procurar, ela precisa de você, principalmente se você está no escalão mais alto, é reverenda, é mensageiro, missionário ou ministro, né? No aconselhamento você precisa ter um sigilo pastoral, a pessoa está confiando em você, para abrir a vida dela a você. Aí daqui a pouco está todo mundo sabendo da sua vida. O próprio irmão dirigente, a própria missionária foi abrir a boca para todo mundo. Ô, irmão, aí a pessoa se sente disposta e não quer vir mais à igreja. Tem uma máscara no chão aí, tá? O sucesso de obreiro no ministério não é algo aleatório ou por acaso. Ele depende principalmente de alguns elementos. São 3, para encerrar aqui, tá? Primeiro, espiritualidade. Tem gente que não é bobo. Tem almas que estão na igreja que estão cheias do Espírito Santo. Se o pregador subir no altar na carne, a igreja vai perceber. Verdade. Ou não vai? Vai. Percebe. Então, a gente tem que estar no Espírito, tem que estar na graça. Amém. Tá? É a vida cheia do Espírito Santo, cultivada através de nosso através da nossa constantemente crescente comunhão com Deus. Amém. Espiritualidade. Segundo, conhecimento. Vem pelo estudo e observação da doutrina e costumes que dizem respeito ao nosso ministério. Vale lembrar que conhecimento não é sinônimo de sabedoria. Tem gente que conhece muita coisa, né? Porque estudou isso, porque fez faculdade daquilo, né? Mas usa esse conhecimento para o que é mal. Então isso não é sabedoria. Sabedoria é uma coisa, conhecimento é outra, por favor, não misture. Né? E, por fim, terceiro, maturidade. Tá? Vem pela nossa autodisciplina, desempenho no trabalho da igreja, pelo desenvolvimento e crescimento espiritual e pelas experiências e provações diversas. Aprenda a tomar não, receber não, aprenda a tomar tapa na cara pela causa de Cristo, vira a outra face. Não estou falando coisa fácil, não é fácil, tá? Porque eu estou cansado de tomar tapa na minha cara e quando tomo, viro a outra face. É difícil, dá vontade de Revidar. Revidar. Você não vai deixar a carne falar mais alto. É nessa hora que você está sendo provado. Na hora que você está sendo provado, irmão, não seja reprovado em nome de Jesus. Dê essa alegria para o Espírito Santo. Tá bom? E os planos de Deus na sua vida são grandes demais. Glória. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Amém. Vamos ficar de pé. Pode fechar aí, Sargento. Glória a Deus.